modificações dramáticas na sua realidade e do mundo inteiro, em várias instâncias, algumas mais intensamente do que outras, em função do eclipse de 28 de agosto de 2026, um eclipse lunar. Vem cá entender como é que ele está funcionando na sua vida e na coletividade, aqui no Céu que Te Acontece. O eclipse parcial lunar, que ocorre em 28 de agosto de 2026, vai acontecer com a Lua em 4 graus, 54 minutos do signo de Peixes, no zodíaco trópico. E a configuração que ela traz consigo merece uma atenção extremamente especial. É importante porque é severa. É uma configuração que está diretamente associada a acontecimentos inesperados, coisas que a gente jurava que estavam sob controle e sobressaltam todo mundo, especialmente no âmbito das trocas e difusões de informações, nas formas de apreensão cognitiva das realidades ao redor, do desenvolvimento e da aplicação de novas tecnologias. E esse assunto, se não interessa a todo mundo, a maior parte da população mundial está diretamente sujeita às modificações muito velozes que estão para ocorrer aí. A Lua está em Peixes, que fala de emoções, alta sensibilidade, grandes inspirações, uma percepção muito mais globalizante, né? Vendo as coisas de modo distanciado, contemplativo por um lado, mas também juntando as pecinhas de um quebra-cabeça, as pecinhas que faltam, amarrando pontas soltas importantes, chamando a atenção para todas as coisas, assuntos que a gente não consegue definir mais claramente, de maneira mais imediata, mas aquilo ali toma o protagonismo. Enquanto isso, ela está fazendo uma oposição com o Sol. A Terra está no meio, projetando sua sombra na Lua, daí o eclipse. O Sol, então, está do outro lado dessa configuração. Isso está no signo de Virgem, um signo extremamente mental, racional, prático, com um talento discriminador muito forte. Enquanto que Mercúrio, o planeta que rege Virgem, e nele também tem sua exaltação, são 2 dignidades planetárias. Olha aí, temos curso sobre isso. Mercúrio, e mais ainda em Virgem, é um fator de discernimento, pela separação dos fatores em coisas que se distinguem. É um fator de classificação, verificação e diagnóstico. É a razão prática em total oposição às tendências mais observadoras de fora, fantasistas, iluminadoras, sensíveis, que a Lua lá do outro lado tem. A mesma Lua que também é uma promotora, nesse caso aí em Peixes, de atitudes de evasão, de escape, de privilégio, aquilo que é ideal. Estou pintando meio de cor-de-rosa as situações reais. Conclui-se que só disso aí já tem uma tensão bastante forte, né? Ocorre que essa oposição Lua-Sol e o Mercúrio juntinho com o Sol, ainda naquela condição que o enfraquece, que é a de combustão, ainda tem do lado uma quadratura T. São 2 quadraturas, uma pela Lua e outra pelo Sol, enviadas ao Urano, que tem transitado em Gêmeos, como muitos de vocês já sabem. E também já sabem que esse trânsito de Urano em Gêmeos está mexendo com comunicações em rede, todo o campo da informação, do desenvolvimento ainda mais veloz das tecnologias e das circulações de ideias, quer sejam ideias que possam promover progresso, desenvolvimento, alívio, comunhão, ou aquelas que são aquelas de espírito de porco mesmo, que é para prejudicar todo mundo ou servirem como arma de guerra. Então, logo de cara, a primeira coisa que esse eclipse faz, que causa muito impacto, é o fato de que algumas coisas que andavam sendo percebidas de maneira difusa, meio periféricas, comendo pelas beiradas, de repente, mas com motivos bastante sólidos, não por uma mágica qualquer, se torna muito evidente. Mas a informação chega de um modo tão veloz, de um modo tão inesperado e tão extraordinário, que as pessoas, até se darem conta do que realmente está acontecendo, leva alguns segundos e, em alguns casos,
dias, semanas, para cair a ficha. Sabe quando alguém te dá uma notícia bombástica que você para, absorve a informação e leva uns 2 ou 3 segundos para começar a reagir? Pois é algo análogo a isso, só que em escala planetária. E algo revelado não é necessariamente algo compreendido. Revelação sempre vem acompanhada de choque. Paf! Chega aquela coisa e te tira do eixo, tira você do rumo de raciocínio que você tinha até aquele momento. Tais coisas podem ser, aos poucos, sedimentadas, mal sedimentadas ou bem sedimentadas, e as mal sedimentadas podem ser interpretadas da pior maneira possível. Para que haja compreensão diante de algo revelado tão espontânea, rápida e abruptamente, a gente precisa de tempo para poder compreender as múltiplas nuances, múltiplas vertentes de realidade que constroem o significado e um acontecimento. E isso é que é um dos grandes riscos desse eclipse. É tudo muito veloz, sem dar tempo da gente digerir e sedimentar o que pegou no ar. E eu já posso te adiantar, em termos de eventos concretos, situações reais, palpáveis, quando Urano está sendo atingido por aspectos aflitos, que locais onde a distribuição de energia está precária, pifa. Onde as situações voltadas para o âmbito da tecnologia ou de alguma competitividade nesse âmbito entram em estado crítico. Usos indevidos de tecnologia ficam não só evidentes, como podem ser atropeladores das necessidades e expectativas do coletivo todo. Crises envolvendo produtores de conhecimentos, produtores de meios e recursos tecnológicos para difusão, seja lá do que for, atividades como pesquisas, lançamentos de foguetes e todas as outras formas de atividade dentro do campo aeroespacial de altíssima tecnologia estão todos sujeitos a uma intempérie, a uma turbulência muito grande e desvios, trocas de horário, modificações de prazo, disputas, combates entre uma empresa e outra, um governo e outro. E olha que curioso, esse eclipse lunar tem a Lua sobre 2 estrelas muito importantes. Uma é uma das estrelas reais da Pérsia, Fomalhaut. O nome original dessa estrela vem do árabe, Fum al-Hut, a boca do peixe. E ainda há uma outra denominação, que é Fom Alhot al-Zenubi. E muita gente dos anos 80 para cá chamava essa estrela com um jeito meio afrancesado, Fomalhot. Mas, como eu disse, a Lua está fazendo conjunção com Fomalhaut e também com Deneb Adija, a cauda do cisne. Como as outras 3 estrelas persas, a Fomalhaut é uma das vigias dos pontos cardeais. Transmite sempre a ideia de proteção e integridade. Segundo Ptolomeu, a natureza planetária dessas estrelas é de Júpiter e Mercúrio. E sabe-se que essa estrela tem algumas características muito particulares. Essa estrela está na boca da constelação de Piscis Austrinos, não é do peixe zodiacal. Piscis Austrinos está logo mais ou menos na longitude do Aquário, tanto que está diretamente associado ao Aquário. É a boca que engole o néctar divino despejado por Ganimedes, que é a figura de constelação do Aquário, que está dentro da ânfora que ele segura. São inspirações muito grandes que podem chegar junto com o caos igualmente forte que o eclipse tem trazido. São apelos a grandes ideais, são apelos à distribuição igualitária de muitos benefícios que podem ser conquistados. E Fomalhaut também é uma estrela real, uma estrela ligada à nobreza, a reis ou pessoas que são centrais. Mais uma vez estamos falando de algo já mencionado no outro vídeo sobre outro eclipse, o solar, aquele que a gente publicou aqui e que antecedeu no dia 12 o eclipse solar. Enquanto a Fomalhaut representa essas condições, a Deneb Adija tem natureza Saturno-Júpiter. Então, se uma estrela está dizendo assim, vamos nos inspirar por um grande ideal, vamos nos aproximar das figuras de referência que andam meio titubeantes durante essa fase de eclipse, a Deneb Adija, que é a cauda do cisne no qual Zeus havia se transformado para poder seduzir Leda, a mãe de Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra, as 2 gêmeas que estão ali citadas no filme Odisseia, no conto mesmo, no próprio mito da Odisseia.
Olha aí o nosso curso de astromitologia que explica esse simbolismo que a gente está usando aqui em estrelas fixas com um nível de profundidade que você não vai encontrar em livros, não vai encontrar em outros cursos. Dá uma olhada no que a gente tem a oferecer aqui. Com essa natureza saturnina, que antecede a de Júpiter, a Deneb Adige é muito mais prática, ela é muito mais concreta, ela é aquilo que representa o que traz o ideal para o mundo e tenta aplicá-lo de maneira concreta, pragmática, naquilo que existe. Esse eclipse em cima dessas duas estrelas implica a visão ideal e o desfazer a ilusão sobre a realidade. Quais são as consequências que isso tem? Em suma, o fato de a Lua eclipsada estar bem em cima de duas estrelas muito potentes, são alfas, né? São estrelas bem brilhantes, potencializa, multiplica os efeitos de tudo que essa Lua estiver fazendo, inclusive a famigerada quadratura T que eu já citei. Estejamos preparados para a chegada de dados novos com os quais não se contava, que vão desviar muitas das expectativas, mas muito rapidamente, abruptamente, de modo espetacular. Não só no sentido de espetáculo como um show, mas espetacular porque gera uma comoção extraordinária. No próprio mapa do eclipse, Marte em Câncer está formando uma quadratura, um aspecto bastante difícil com Saturno em Áries. Áries é o signo governado por Marte, que está ali em Câncer. Câncer, que é o signo governado pela Lua, que está protagonizando o eclipse. Imagine se essa quadratura Marte-Saturno não tem uma preponderância muito grande em todo o decorrer dos próximos 6 meses até o próximo eclipse lunar. Tem sim. Temos um embargo violento entre força e resistência. Marte por um lado, Saturno por outro. A ideia de defesa de núcleos como família, território, segurança, pertencimento, memória, mas tudo tratado de maneira aguerrida. Tudo também em confrontação com as necessidades ou supostas necessidades de controle, segurança e estabilização. Para muita gente isso vai fazer eclodir irritação, uma sensação de um bloqueio desproporcional e de conflito entre as necessidades pessoais, obrigações que a pessoa tem que desempenhar em sociedade e imposições contra as quais acaba ela lutando um pouco mais. No nível coletivo, a coisa complica também. Movimentos reivindicatórios enfrentando autoridades. Olha aí, potencial para greves nos mais variados setores, mas principalmente em algo que envolva tecnologia de ponta. Governos mundo inteiro endurecendo posições, disputas nítidas de territórios em conflito com populações lutando por conta de recursos dos quais possam depender. Essa explosão toda que tende a ocorrer não é um acontecimento pontual, uma coisa que só rolou ali, pertinho do eclipse, ou durante, ou depois, logo depois dele. É o resultado de um longo acúmulo, de um processo bastante doloroso, complicado, injusto, assimétrico e decisivo para chegar num ponto de ruptura que o eclipse é uma representação. O alívio, um certo alívio, é o fato de que essa lua em peixe tem em Júpiter seu regente tradicional. Júpiter está transitando em Leão. E Júpiter, no momento do eclipse, está formando um bom aspecto com Saturno, o mesmo que está brigando ali com Marte. Portanto, apesar de não eliminar a tendência a haver muito conflito, estouros de irritações e mágoas de muitos anos, essa aspectação boa de Júpiter com Saturno pode obrigar as populações e, sobretudo, as autoridades a uma renegociação. É uma compensação ao aspecto desorganizador. As tais informações inesperadas podem obrigar as estruturas, as instituições a corrigirem procedimentos. Novas regras começam a ser elaboradas. Isso não quer dizer que vão ser elaboradas em 5 minutos, mas vão dar início a um processo de médio prazo para que algumas delas, pelo menos, entrem em prática. Afinal de contas, é Júpiter mandando um aspecto para Saturno. Com Saturno as coisas não acontecem assim, ploft. Tem uma produção gradual. Já o outro regente do eclipse é o Netuno, né? O regente moderno. Netuno está em Áries, o que pede um pouquinho de cautela na hora de interpretar uma situação e fazer com que as ações ocorram. Tem que ter um tempinho de digestão entre a interpretação das coisas que mudam muito depressa
E, claro, haverá situações que exigem uma ação urgente, uma ação mais contundente, mas é preciso ser feito por etapas e não sair reagindo de qualquer maneira a partir da primeira interpretação. Interprete, construa, parta para uma ação provisória, paliativa, mas continue construindo um raciocínio diante daquilo que lhe chega para evitar que se haja de maneira injusta ou que dissipe seus esforços em coisas completamente inúteis. Muita atenção com as notícias que chegam. Vai ter casos assim esquisitos à beça, como a notícia chega, está tudo confirmado, daqui a pouco vem outra notícia e fala só, metade do que nós dissemos não era isso, era aquilo outro. Pode esperar algo relativamente parecido com isso, mas não é por conta de uma suposta incompetência dos profissionais ou dos meios de comunicação, não. É porque as coisas vão se revelar tudo na base do porrete, assim, ploft, acontece e a pessoa tem que ficar rearranjando as evidências que tem. Prepare-se então para rever alguns planos, para rever um ou outro prazo, para alterar uma dinâmica, para agir de maneira mais natural e não tão exageradamente pensada, tão exageradamente estruturada. Dê uma margenzinha que seja a um improviso e uma margem, claro, para que você possa abrigar esse improviso em algo sistemático. Como vocês sabem, a nossa escola tem um curso inteiramente dedicado aos mais variados tipos de eclipses, suas épocas, suas atuações, suas formas de interagir com o nosso mapa e com um período histórico inteiro. E, como já divulgado antes, no dia 19 de agosto a gente vai ter uma aula avulsa especial concentrando nossas atenções justamente nesse eclipse que ocorre no dia 28 de agosto, eclipse lunar. Vamos detalhar muito mais a fundo, vamos explicar isso aí em termos de grau, termo, face, outras estrelas, outros pontos que estão interagindo com o eclipse, como isso interage com alguns países e algumas organizações inteiras, de que forma isso te atinge você, indivíduo, falando tanto do efeito subjetivo, psicológico, comportamental, quanto aqueles efeitos absolutamente concretos, as situações palpáveis com as quais nós temos que lidar todo santo dia, no nosso nível mais próximo até as condições do mundo. Atenção ligada então, porque dia 19 tem essa aula. Entre em contato conosco, porque dá para se inscrever para participar, é uma aula fechada, só para quem está inscrito, mas você que não assistiu o curso ainda, também pode participar. Entre em contato conosco, 5521 98827 9999. Eu espero vocês lá. E é isso então, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.